Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora a prova de raciocínio lógico do concurso de nível superior para analista de suporte técnico do SEMAI de Piracicaba, que aconteceu no dia 11 de agosto de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão de raciocínio lógico da prova, pessoal, foi essa questão 21 e que tratou de negação lógica. A questão diz assim: considere a seguinte afirmação: levarei os relatórios até a secretaria e retornarei em breve. Uma negação lógica para essa afirmação está contida na alternativa qual dessas daqui? Bom, veja que o texto está pedindo para a gente considerar essa afirmação aqui, ó. Levarei os relatórios até a secretaria e retornarei em breve. Observe que essa afirmação que foi dada aqui é uma proposição composta e a gente identifica que ela está unida aqui, ó, pelo conectivo e. Portanto, isso aqui é uma conjunção. E a questão que é uma negação lógica para essa afirmação. Então a gente precisa negar aqui, ó, esta conjunção. Para negar o e, pessoal, basta trocar aqui, ó, o e pelo ou e negar essas duas sentenças. Então, para negar que eu vou levar aqui, ó, que eu levarei os relatórios até a secretaria, é só escrever que eu não levarei os relatórios até a secretaria. E para negar que retornarei em breve, é só escrever que não retornarei em breve. Assim, a negação dessa afirmação, a negação dessa proposição composta, levarei os relatórios até a secretaria e retornarei em breve, será não levarei os relatórios até a secretaria ou não retornarei em breve. Procurando isso aqui nas alternativas, observa, a gente vai encontrar isso aqui na letra E. Show de bola! Essa foi uma questão bem fácil, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi uma questão que tratou de operações com conjuntos. A questão diz assim: um total de 45 candidatos participaram de um teste, contendo apenas duas questões. Sabendo-se que 22 candidatos acertaram a segunda questão, 20 candidatos acertaram a primeira questão, e o número de candidatos que não acertaram questão alguma foi uma unidade menor do que o dobro do número de candidatos que acertaram as duas questões, o número de candidatos que acertaram apenas uma das questões é igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que a gente tem uma questão aqui, ó, que envolve conjuntos. Pois nós temos aqui, ó, esse conjunto de 45 candidatos que participaram desse teste contendo apenas duas questões. E informou então que nós temos aqui, ó, esse conjunto de 22 candidatos que acertaram a segunda questão. Esse outro conjunto desses 20 candidatos aqui, ó, que acertaram a primeira questão. Então nós vamos marcar um primeiro diagrama aqui para representar aqueles candidatos que acertaram a primeira questão. Um outro diagrama para representar aqui o conjunto daqueles candidatos que acertaram a segunda questão. O texto informou para a gente que 22 candidatos acertaram a segunda questão. Então, 22 aqui acertaram a segunda questão. 20 candidatos acertaram a primeira questão. Então, os que acertaram essa primeira questão aqui, ó, foram 20 candidatos. Também informou que o número de candidatos que não acertaram questão alguma foi uma unidade menor do que o dobro do número de candidatos que acertaram as duas questões. Então, o número de candidatos que não acertaram questão alguma. Então, vamos ter um outro diagrama aqui para representar aqueles candidatos que não acertaram nenhuma das duas questões. Ele informou
que o número de candidatos que não acertaram nenhuma das duas questões foi uma unidade menor do que o dobro do número de candidatos que acertaram as duas questões. Mas quantos foram os candidatos que acertaram as duas questões? Ou seja, que vão estar aqui nessa interseção, que acertaram as duas questões. Quantos candidatos que acertaram essas duas questões aqui? Eu não sei, então eu vou falar que aqui foi uma quantidade X. Mas eu sei que o número daqueles que não acertaram nenhuma das duas questões foi o dobro dessa quantidade, como é uma unidade menor, então menos 1. Então o número de candidatos que não acertaram nenhuma vai ser o dobro dessa quantidade, portanto vai ser 2x, como é uma unidade menor, então menos 1. E eu quero saber qual foi o número de candidatos que acertaram apenas uma das questões. Agora observe. Nós sabemos que o número de candidatos que acertaram aqui a primeira questão foram 20, mas sabemos que X acertaram as duas. Então, quantos que acertaram apenas a primeira questão? Basta pegar esse total aqui, que é 20, e retirar esses que acertaram aqui as duas questões, que é X. Bom, o total de candidatos que acertaram a segunda questão, que foram 22. Então, quantos que acertaram apenas a segunda questão? É esse total aqui, que é 22, menos essa quantidade aqui que acertou aqui as duas questões. Mas observe, se a gente somar todos esses aqui, tem que dar o total de candidatos que participaram desse teste aqui, que são 45. Então, se eu somar esses 20 menos X aqui, que é o número de candidatos que acertaram apenas a primeira questão, mais essa quantidade X que acertaram as duas questões, mais esses 22 menos X aqui que acertaram apenas a segunda questão, mais esses que não acertaram nenhuma aqui, que é 2x menos 1, isso tem que dar o total de candidatos que participaram aqui do teste, que são 45. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui, para a gente resolver. Aqui, veja, a gente vai poder cancelar aqui, menos x aqui com mais x. Fazendo as continhas aqui, 20 mais 22, 42. Menos 1 aqui, vai ficar 41. Menos x mais 2x aqui vai ficar mais x. E isso é igual a 45. Vamos pegar esse 41 e passar aqui para o segundo membro. Então a gente vai ter que x vai ser quanto? 45 menos 41 aqui vai dar 4. Então eu já sei que o número de candidatos que acertaram aqui as duas questões foram 4 candidatos. Agora, quantos deles que acertaram apenas a primeira questão? 20 menos x. Só que agora a gente já sabe que x é 4. Então 20 menos 4 aqui vão ser 16. Então, 16 candidatos acertaram apenas a primeira questão. E quantos que acertaram apenas a segunda questão? 22 menos x. Mas a gente sabe que x é 4. Então, 22 menos 4, aqui. Então, são 18 candidatos que acertaram apenas a segunda questão. Como eu quero saber qual foi o número de candidatos que acertaram apenas uma das questões, então é só somar o número de candidatos que acertaram apenas a primeira questão aqui, que é 16, com o número de candidatos que acertaram apenas a segunda questão, que é 18. E somando 16 mais 18, a gente chega em 34. Portanto, o número de candidatos que acertaram apenas uma das questões foram 34. E essa resposta tem que ir na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou de tabela verdade. A questão diz assim: considere verdadeiras as 3 afirmações a seguir, contendo Carlos e Rose, que trabalham em uma mesma autarquia. Aí deu essas 3 afirmações aqui para gente. Sabendo-se que Carlos é analista de suporte técnico, conclui-se corretamente qual destas daqui? Bom, veja que o texto está pedindo para a gente considerar essas 3 afirmações aqui, como sendo verdadeiras. Então, essas 3 afirmações são verdadeiras. Mas ele também informou para a gente, sabendo-se que Carlos é analista de suporte técnico. Então, se for informado que Carlos é analista de suporte técnico, então essa daqui também é verdadeira. Agora, observe, essas 3 afirmações que foram dadas aqui, são proposições que são proposições compostas. Sendo que a primeira, repare, está unida aqui pelo conectivo ou. A segunda está unida aqui pelo conectivo se então. A terceira também está unida aqui pelo se então.
Então a gente precisa analisar cada uma dessas aqui para verificar o seu valor lógico e depois analisar as alternativas. Bom, repare bem, como nós temos aqui ou e aqui nós temos se, então, vamos recordar aqui da tabela verdade. Vou colocar aqui a tabela verdade para poder facilitar a nossa visualização. Repare, essa primeira está unida aqui pelo ou. Então está unida aqui pelo ou, portanto isso aqui é uma disjunção exclusiva. Notem, a disjunção exclusiva aqui no ou é preciso ser verdade. No ou, para ser verdade, repare, os dois precisam ser diferentes. Se um é verdade, o outro precisa ser falso. Se um é falso, o outro precisa ser verdade. Mas notem, nós sabemos que é verdade que Carlos é analista de suporte técnico. Então, está dizendo, ou Carlos é analista de suporte técnico, ou Rose é analista de suporte técnico. Carlos aqui a gente sabe que é verdade que ele é analista de suporte técnico. Então, essa primeira aqui é verdade. Como o resultado aqui precisa ser verdade, então observe, no ou, nós já sabemos que para ser verdade, é necessário que eles sejam diferentes. Se o primeiro aqui é verdade, então esse segundo aqui só pode ser falso. Então esse daqui eu já sei que é falso. Agora veja essa 2. Carlos aqui não é analista de suporte técnico. Mas nós já sabemos que Carlos aqui é verdade que ele é analista de suporte técnico. Então Carlos não é analista de suporte técnico. Essa daqui é falsa. E essa aqui está unida pelo se então. No se então a gente sabe que só tem uma situação que é falso. É se der Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda for falso. Bom, como essa primeira aqui é falsa e o resultado precisa ser verdade, qualquer que seja o resultado dessa segunda aqui, o resultado sempre vai ser verdade. Então, se a primeira aqui for falsa, a segunda tanto faz. Ela pode ser verdade ou falsa, que o resultado vai ser verdade. Então, eu já sei aqui, Carlos não é analista, é falso. Agora, Amanda é sua esposa? Nós não sabemos. Pode ser verdade, como pode ser falso. Agora veja, se Armando é esposo de Rose, então ela não é analista de suporte técnico. Ela quem? A Rose. Rose não é analista de suporte técnico. Veja, nós sabemos que é falso que Rose é analista de suporte técnico. Se é falso que Rose é analista de suporte técnico, então Rose não é analista de suporte técnico, essa daqui é verdade. E essa está unida pelo se então. No se então só tem uma situação que é falso, se der Vera Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda for falso. Como essa segunda aqui é verdade, qualquer que seja o resultado dessa primeira aqui, seja verdade ou falso, o resultado sempre vai ser verdade. Pronto, então de posse agora desses valores lógicos, vamos analisar as alternativas. Na letra A, Rose é analista de suporte técnico. Veja, Rose é analista de suporte técnico é falso, então essa primeira aqui é falso. Amanda não é esposa de Carlos. Repare, nós não sabemos, tanto pode ser verdade que ela é esposa do Carlos, como pode ser falso. Então essa letra B aqui, ela é inconclusiva. Letra C, Amanda é esposa de Carlos. Nós não podemos concluir que isso aqui é verdade ou que é falso. Então essa letra C também é inconclusiva. Letra D, Armando não é esposo de Rose. Armando é esposo de Rose? Também não sabemos, é inconclusivo. Tanto pode ser verdade como pode ser falso. Então essa letra D também é inconclusiva. E finalmente letra E. Armando é esposo de Rose? Não podemos concluir. Tanto pode ser verdade como pode ser falso. Então essa daqui também é inconclusiva. Então observe, nenhuma das alternativas aqui está correta. Ele está falando, sabendo que Carlos é analista de suporte técnico, conclui-se corretamente. Bom, a única coisa que nós temos certeza aqui é que é falso que Rose é analista de suporte técnico. Então, no meu entendimento, eu penso que essa questão, pessoal, deveria ser anulada. Mas, de acordo com o gabarito oficial aí da Banca Vunesp, a resposta correta dela foi essa da letra D. Mas para que a resposta fosse essa da letra D, eu penso que aqui teve um erro na digitação.
Aqui, ó, não deveria ter esse não. Repare bem, se a gente tirar esse não daqui agora, a gente vai chegar no gabarito oficial da banca VUNESP. Vamos tirar aqui, ó, esse não, vamos tirar todas essas informações e resolver novamente essa questão para você avaliar. Então vamos tirar tudo isso aqui, ó. Então aqui eu tirei o não. Então agora vai ficar assim, ó, se Armando é esposo de Rose, então ela é analista de suporte técnico. Então vamos resolver novamente a questão, mas sem o não aqui. Ele está pedindo para a gente considerar verdadeiras as 3 afirmações. Então as 3 aqui, ó, devem ser verdadeiras. Também foi dado que Carlos é analista de suporte técnico. Então se foi dada essa informação, então essa informação aqui, ela tem que ser verdadeira. Bom, aqui nós temos essas afirmações dadas que são proposições compostas, sendo que essa primeira aqui ela está unida aqui, ó, pelo ou, a 2 está unida pelo se então, a 3 também está unida pelo se então. Então aqui novamente, para poder facilitar, eu vou colocar aqui a tabela verdade. Repare, sabemos que é verdade que Carlos é analista de suporte técnico. Então, ó, Carlos é analista de suporte técnico. Essa daqui é verdade. Vamos olhar aqui na tabela verdade. No ou, repare aqui, ó, no ou, para ser verdade, o resultado precisa ser verdade. Para ser verdade, os dois precisam ser diferentes. Então, se o primeiro é verdade, o segundo aqui, ó, só pode ser falso. Então, esse segundo aqui, ó, precisa ser falso. Então, é falso que Rose é analista de suporte técnico. Bom, veja nessa 2. Carlos não é analista de suporte técnico, mas sabemos que é verdade que Carlos é analista de suporte técnico. Então, se é verdade que Carlos é analista de suporte técnico, então essa daqui vai ser falsa. Carlos não é analista de suporte técnico, essa daqui é falso. Essa está unida pelo se então. No se então só tem uma situação que é falso. Só tem uma situação que é falso. É se Delvéria Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e se a segunda for falso. Só que o resultado aqui precisa ser verdade. Como esse resultado precisa ser verdade, eu já sei que essa segunda é falso, qualquer que seja o resultado dessa segunda aqui, ó, seja verdade ou falso, o resultado sempre vai ser verdade. Agora veja nessa aqui. Se Armando é esposo de Rose, então ela é analista de suporte técnico. Ela quem? Ela, a Rose. Sabemos que é falso que a Rose é analista de suporte técnico. Então a Rose é analista de suporte técnico? Não, isso aqui é falso. Então Rose é analista de suporte técnico? Não, essa daqui é falso. E repare, essa está unida pelo se então. No se então a gente sabe que só tem uma situação que é falso. É se Delvéria Fischer. Ou seja, se a primeira for verdade e a segunda for falso. Então, se a primeira for verdade e a segunda for falso, o resultado vai ser falso. Só que o resultado aqui precisa ser verdade. Como esse resultado precisa ser verdade, então essa primeira não pode ser verdade. Essa daqui só pode ser falso. Pronto, então nós já pegamos os valores lógicos de cada um. Então agora a gente vai analisar aqui as alternativas. Letra A. Rose é analista de suporte técnico? Rose é analista de suporte técnico? Não, é falso. Então essa daqui é falso. Letra B. Amanda não é esposa de Carlos. Amanda é esposa do Carlos? Veja, isso aqui é inconclusivo. Tanto pode ser verdade como pode ser falso. Então essa daqui vai ser inconclusiva. Amanda é esposa de Carlos? Nós não podemos concluir. Tanto pode ser verdade como pode ser falso que Amanda é esposa do Carlos. Então essa daqui também inconclusiva. Letra D. Armando não é esposo de Rose. Letra D. Armando não é esposo de Rose. Repare, nós concluímos aqui que é falso que o Armando é esposo de Rose. Então, se é falso que o Armando é esposo de Rose, então, de fato, essa letra D está correta. Armando não é esposo de Rose. Então, essa daqui é verdade. Letra E. Armando é esposo de Rose. Veja, é falso que o Armando é esposo de Rose. Então, essa letra é falsa. Assim, de fato, a única correta dessa vez aqui foi essa da letra D. Mas isso só pode ocorrer se a gente tirar um não daqui. Então, por esse motivo, eu penso que essa questão deve ser anulada. Mas me conta aí nos comentários, o que vocês acharam? O erro foi meu? O erro foi da banca? Diz aí para mim o que vocês acharam, beleza? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou de análise e ordenação lógica. A questão diz assim, sobre os salários S1,
S2 e S3 distintos de 3 colaboradores, sabe-se que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira. Aí deu essas 3 afirmações aqui pra gente. Sendo assim, pode-se afirmar corretamente que o maior e o menor salários são respectivamente, ou seja, nessa ordem, qual desses daqui? Bom, veja bem, eu estou informando aqui pra gente. Sobre esses salários S1, S2 e S3 distintos. Então, eles são diferentes. Esses 3 salários aqui não são iguais, são diferentes. Aí falou que apenas uma dessas afirmações aqui é verdadeira. Bom, se apenas uma delas aqui é verdadeira, significa que ou essa primeira aqui é que é verdadeira, ou vai ser a segunda que é verdadeira, ou vai ser a terceira que é verdadeira. Uma das 3 precisa ser verdadeiras. Se eu considerar que essa primeira aqui é que é verdadeira, então significa que as outras 2 precisam ser falsas. Mas se eu considerar que é a segunda que é verdadeira, então as outras 2, a primeira e a terceira, elas precisam ser falsas. Mas se a gente considerar que é a terceira que é verdadeira, então as 2 primeiras aqui, precisam ser falsas. Então a gente tem que analisar cada uma dessas situações. Então, para isso é o seguinte, como nós precisamos comparar esses salários aqui, então a gente vai colocar aqui uma linha de ordenação do menor salário para o maior salário. Como são 3 situações que a gente vai considerar, eu vou colocar 3 linhas aqui, e são 3 salários. Então, para cada uma aqui eu vou dividir em 3 partes. Então, repare, do menor para o maior. Então, aqui é o menor, aqui é o segundo maior, e esse vai ser o maior. Vamos analisar cada uma. Vamos começar analisando essa primeira aqui, considerando que é essa primeira que é verdadeira. Então, se é verdade que S1 é o menor salário, então repare, vou marcar aqui, S1 é o menor salário. Então, aqui é verdade que S1 é o menor salário. Mas é falso que S2 não é o menor salário. Ora, se é falso que S2 não é o menor salário, é porque é verdade que S2 é o menor salário. Então, S2 precisa ser o menor. Mas veja que aqui nós entramos numa contradição. Ele informou que os salários são distintos. Eu não posso ter os 2 salários iguais aqui. Então, a gente pode eliminar essa primeira possibilidade. Vamos analisar agora essa segunda. Dessa vez agora, a verdadeira está sendo essa segunda aqui, Então, S2 não é o menor salário. Então, essa aqui é verdade. S2 não é o menor salário. Bom, se é verdade que S2 não é o menor salário, então S2 não pode estar aqui. Significa então que S2 só pode ser aqui, ou o segundo ou o maior salário. Mas eu sei que é falso então que S1 é o menor salário. Se é falso que S1 é o menor salário, significa então que S1 só pode ser ou o segundo ou então o maior salário. É falso que ele é o menor, então ele não pode ser o menor salário. Mas eu também sei que é falso aqui que S3 não é o maior salário. Se é falso que S3 não é o maior salário, é porque é verdade que S3 é o maior salário. Então, o S3 aqui tem que ser o maior salário. Se S3 é o maior salário, então esse maior salário não pode ser nem o S1, nem o S2. Assim, observe, nós chegamos de novo numa contradição aqui. S1 e S2 estão aqui sendo o segundo salário. Eles vão ser o segundo maior. Então, nós chegamos nessa contradição, porque os salários não podem ser iguais. Eles devem ser distintos. Então, a gente também pode eliminar essa opção. Finalmente, chegamos nessa última para a gente analisar. Repare, na última aqui, é verdade, então, que S3 não é o maior salário. Então, é verdade que S3 não é o maior salário. Então, S3 ele não é o maior. Se ele não é o maior, ele só pode ser ou o menor ou então o segundo maior salário. Mas a gente também sabe aqui, que é falso que S1 é o menor salário. Se é falso que S1 é o menor salário, então S1 não pode ser o menor. Assim, S1 só pode ser
o segundo ou então o maior salário. Mas a gente também sabe aqui que é falso, que S2 não é o menor salário. Se é falso que S2 não é o menor salário, é porque é verdade que S2 é o menor salário. Então, S2 aqui é o menor salário. Se S2 é o menor salário, então S3 não pode ser aqui o menor salário. Como eu já sei que S3 não é o menor, então S3 só pode ser o segundo. Como S3 é o segundo, então o segundo aqui não pode ser S1. Assim, dessa forma, agora a gente conclui que S2 aqui vai ser o menor salário, S3 vai ser o segundo e o maior aqui vai ser S1. Então, como ele quer que a gente coloque nessa ordem aqui, o maior e o menor salário. Quem foi o maior salário? O maior aqui, repare, foi S1. E quem foi o menor? O menor foi S2. Como é respectivamente, então tem que ser nessa ordem. Então, o maior e o menor salário são respectivamente, ou seja, nessa ordem, S1 e S2. Procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem aqui na letra A. Show de bola, foi uma bela questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 25, e que tratou de padrão de sequência numérica. A questão diz assim: considere a seguinte sequência numérica em que o primeiro elemento é o número meio, 1 sobre 2. Aí ele deu essa sequência aqui para a gente. Mantendo-se o padrão de formação da sequência, pode-se concluir corretamente que seu 20º elemento será o número qual desses daqui? Bom, veja que foi dado aqui para a gente esta sequência. Nessa sequência nós temos aqui alguns números que estão em forma de fração e outros números que estão aqui como números inteiros. Vamos colocar todos esses inteiros também como fração. Repare, como os denominadores de todas aqui são 2, então 3 colocando em forma de fração com denominador 2 é a mesma coisa que a gente escrever 6 sobre 2. 6 sobre 2 realmente vai dar 3. 5, colocando como fração, com denominador 2 vai ser 10 sobre 2. 10 sobre 2 realmente vai dar 5. O 14 aqui, colocando com denominador 2 é a mesma coisa de 28 sobre 2. 28 sobre 2 realmente é 14. 18 com denominador 2 vai ser 36 sobre 2. 36 sobre 2 realmente é 18. Dessa forma, a gente pode reescrever essa sequência aqui agora, toda ela com denominadores 2. Então, vai ficar frações assim, A sequência vai ser meio, 3 sobre 2, 6 sobre 2, 10 sobre 2, 15 sobre 2, 21 sobre 2, 28 sobre 2, 36 sobre 2. Fica mais fácil para a gente enxergar aqui agora qual que é o padrão da sequência. Ele quer que a gente determine aqui qual que é o 20º elemento dessa sequência. Como ele quer o 20º elemento, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa sequência aqui, nós vamos dividir isso aqui em grupos de 5. Então, eu vou pegar aqui esses primeiros 5 elementos aqui e vou escrever aqui embaixo. Meio, 3 sobre 2, 6 sobre 2, 10 sobre 2, 15 sobre 2, vamos colocar esses 5 primeiros aqui, para a gente conseguir enxergar qual que é o padrão de formação dessa sequência. Bom, agora a gente tem mais esses 3 que vem aqui, 21 sobre 2, 28 sobre 2, 36 sobre 2. Vamos escrevê-los aqui embaixo, 21 sobre 2, 28 sobre 2, 36 sobre 2, e vai continuar aqui. Essas reticências, esses 3 pontinhos indicam que vai continuar. Então, vai continuar aqui. Como nós separamos em grupos aqui, em padrão aqui, para a gente enxergar o padrão. Nós separamos em grupos de 5, então vou colocar aqui, outros grupos de 5 aqui. Então, repare, nós pegamos essa sequência e nós separamos em grupos de 5. Então, a gente agora vai tentar enxergar qual que é o padrão dessa sequência. Bom, a gente já percebeu que todos os denominadores das frações é 2.
Vamos pegar, então, somente os numeradores. Veja bem, a parte de cima da fração. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 6, aqui é 10 e aqui é 15. Vamos pegar só esses numeradores, vamos escrever aqui, ó. 1, 3, 6, 10, 15. Bom, os próximos que vem aqui, ó. 21, 28, 36. Vamos escrever aqui também. 21, 28, 36. Nós ainda temos mais dois números aqui. Agora aqui embaixo nós vamos ter mais um outro grupo formado por 5 números. Então nós ainda temos mais 5 aqui. Até aqui a gente já tem 15 números. 5 aqui, com mais 5, 10. Com mais 5 aqui, 15. Mas nós precisamos chegar no 20º. Então se eu colocar mais um grupo de 5 aqui, nós vamos chegar em 20 elementos. Como a gente quer o 20º, então nós queremos esse último elemento aqui, ó. Então nós vamos chegar nesse elemento aqui. Lembrando que esse elemento aqui vai ser o numerador de nossa fração. Então, o número que a gente encontrar aqui vai ser um número, mas sobre 2. A gente precisa pegar esse número e dividir por 2. Então, a gente precisa encontrar aqui qual que é o padrão que está obedecendo agora só esses números que a gente escreveu aqui. Repare, de 1 para chegar no 3 aqui, repare, passou o 2. 1 mais 2, a gente chegou no 3. Do 3 para chegar no 6. Então, se eu somar agora 3, veja, 3 mais 3, a gente chega em 6. Do 6 para a gente chegar no 10, bom, basta somar aqui 4. 6 mais 4 realmente vai dar 10. Do 10 para a gente chegar no 15, repare, é só somar 5. 10 mais 5 vai dar 15. Do 15 para a gente chegar no 21, é só pegar esse 15 aqui, a gente soma com 6. Veja, 15 mais 6, a gente chega no 21. Do 21 para a gente chegar no 28 é só somar 7. 21 mais 7, 28. Do 28 para a gente chegar no 36, aqui agora é só somar 8. 28 mais 8, 36. Então observe, a gente conseguiu enxergar um padrão aqui, ó. Repare, basta somar 2, aqui eu somo 3, aqui eu somo 4, aqui eu somo 5, 6, 7, 8. Então aqui, se a gente seguir essa sequência, olha só, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para eu chegar nesse próximo aqui, basta somar 9. 36 mais 9, então o próximo aqui vai ser 45. Para chegar no próximo aqui, basta somar agora quanto? Se aqui eu somei 9, agora eu vou ter que somar 10. 45 mais 10 aqui vai ser 55. Para chegar nesse próximo aqui, eu vou ter que somar quanto agora? Se aqui eu somei 10, então para chegar nesse aqui eu vou ter que somar 11. 55 mais 11, então esse aqui vai ser 66. Para chegar no próximo agora eu vou ter que somar 12. 66 mais 12 agora vai dar 78. Para chegar nesse próximo aqui eu vou ter que somar 13. 78 mais 13, então esse aqui vai ser 91. Para chegar nesse próximo aqui basta somar agora 14. 91 mais 14, então esse aqui vai ser 105. Para chegar no próximo agora eu vou ter que somar 15. 105 mais 15, então esse aqui vai ser 120. Para eu chegar nesse daqui agora, eu vou ter que somar quanto? Se aqui eu somei 15, agora eu vou ter que somar 16. 120 mais 16 aqui vai ser 136. Para chegar nesse próximo agora, eu vou ter que somar quanto? Se aqui eu somei 16, agora eu tenho que somar 17. 136 mais 17 aqui vai ser 153. Para chegar no próximo agora é só somar 18. 153 mais 18, então aqui vai ser 171. Para chegar nesse próximo aqui, eu vou ter que somar 19. 171 mais 19 aqui vai ser 190. Então, para chegar nesse termo, que é o que nós queremos aqui agora, é só somar 20. E 190 mais 20, esse aqui vai ser 210. Pronto, então esse aqui é 210. Mas lembrando que a gente encontrou aqui somente a parte de cima da fração, 210. Mas todas elas, essa fração é sobre 2. Então, esse número 210 aqui vai ser 210 sobre 2. E quanto que é 210 sobre 2? 210 sobre 2 deu 105. Assim, o 20º elemento dessa nossa sequência aqui vai ser o número 105. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi mais uma bela questão, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!